Quando você começa a olhar a vida das pessoas mais importantes no passado da ciência, todos eles, sem exceção, inclusive o Galileu, eram pessoas religiosas. O Newton, o Copérnico, o Kepler, o Galileu, eles dedicaram o trabalho deles a Deus. A motivação principal deles era essa. A ciência era um veículo de transcendência, de você usar aquele conhecimento para chegar mais perto dessa noção abstrata de um Deus criador, no caso deles e tal, né? O Einstein também. O Einstein era um cara que ele nunca se falou místico, mas se você lê as coisas que ele escreveu, principalmente no final da vida dele, ele fala, né, que o sentimento religioso cósmico é o grande motivador da criatividade nas artes e nas ciências, né? Ele diz, quem não se enamora pelo mistério é como uma vela que se apagou. Então, é mistério com M maiúsculo. Então, quer dizer, eu sempre fui assim, né? E agora eu digo direto que eu sou um físico totalmente espiritualizado. Eu faço isso porque me permite a me aproximar do mistério da existência. E o objetivo não é responder todas as perguntas. O objetivo é ser capaz de fazer as perguntas e se aproximar um pouquinho dessas grandes questões que, da onde nós viemos, né? Como surgiu o universo, a vida, a mente, né? Quem somos nós. Então, eu diria que é uma ciência existencial, praticamente, né? O que significa fazer ciência da vida após a morte? O que delimita esse assunto? Qual que é a ideia? Como eu falei, todas as tradições espirituais falam de que existe vida após a morte, de uma forma ou de outra. O que seria a ciência disso? Seriam as investigações da possibilidade de investigações científicas da possibilidade da sobrevivência da consciência após a morte cerebral. É isso. Ou seja, como que a gente transforma um tema que sempre foi filosófico ou religioso, que é a ideia de vida após a morte, porque desde, como eu falei, Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, já falava sobre isso na filosofia, e as religiões também, um tema que sempre foi religioso ou filosófico, como é que vira científico? Vira científico quando eu tenho modos de testar, quando eu tenho evidências empíricas observáveis que possam confirmar ou não alguma predição. E qual que é a ideia? Se há evidências de atividade da mente, a mente, nós chamamos mente, consciência, alma, espírito como a mesma coisa, que é o senso de eu, a primeira pessoa. Isso que pensa, que sente, que deseja, isso, o eu, tem evidência que esse eu continua ativo quando o cérebro não está funcionando, e especialmente quando o cérebro morreu. A vida tem um sentido, tem um propósito, ela continua. Então são as questões que a humanidade sempre fez. Eu acho que estamos avançando muito na humanidade como um todo, nessa exploração rigorosa, aberta também sobre a espiritualidade do ser humano. E essa ideia de um conflito necessário, de uma oposição entre a parte racional científica e a parte espiritual, religiosa do ser humano, essa ideia de uma necessária oposição, na realidade, ao contrário do que a gente aprende, não era assim ao longo da história da humanidade. Isso é a predominância dessa visão é uma exceção do século XX. Não era assim antes e agora também está deixando de ser. As grandes universidades do mundo, Harvard, Oxford, Cambridge, assim como as principais no Brasil, têm centros de pesquisa na área de espiritualidade, já superando esse antagonismo também. Se eu acredito ou não que eu sou apenas meu cérebro, eu sou mais do que o meu cérebro, isso tem implicações éticas, existenciais, na área de saúde mental e muitos outros pontos. Se eu acredito ou não que eu sou apenas meu cérebro, eu sou mais do que o meu cérebro, isso tem implicações éticas, existenciais, na área de saúde mental e muitos outros pontos. Essa ideia da sobrevivência, e que nós somos algo que sobrevive, sempre existiu em todas as tradições. E na filosofia também sempre foi muito investigado. Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras discutiam sobre isso também. Mas muitas vezes se achava que a ciência não poderia trabalhar com esse tema, que seria um tema metafísico, etc. e tal.
Só que, na realidade, nos últimos 150 anos, muitas das melhores mentes científicas e filosóficas do mundo se dedicaram a esse tema. Só que a questão é que a maioria das pessoas, do público geral, do meio científico e dos ambientes religiosos, não sabem dessas pesquisas, né? E a gente tem se dedicado não só a revisar o que já foi publicado, como produzir novas evidências. E a gente sintetizou esse material no livro que a gente publicou, chamado Ciência da Vida Após a Morte, né, que foi publicado pela primeira vez. Uma grande editora científica no mundo, como a Springer Nature, publicou primeiro em inglês esse nosso livro. Agora está em alemão, em espanhol, em português. Mostra para o pessoal. Esse é o livro Ciência da Vida Após a Morte. É um livro publicado por editora acadêmica, mas que ele é para o público como um todo. Para quem quiser ter um panorama geral, são apenas 100 páginas, mas tem 350 referências científicas, de artigos científicos, livros acadêmicos, que embasam, né, a gente revisa este material. E basicamente a gente discute as pesquisas científicas que existem sobre experiência de quase morte, experiência fora do corpo, experiências mediúnicas, experiências de alegadas memórias de vidas passadas. Então, o que tem de pesquisa científica sobre isso e o que elas dizem sobre a possibilidade ou não de nós sermos algo além desse corpo e podermos, então, sobreviver a isso. A vida tem um sentido, tem um propósito, ela continua. Então, são as questões que a humanidade sempre fez. Se eu acredito ou não que eu sou apenas meu cérebro, eu sou mais do que o meu cérebro, isso tem implicações éticas, existenciais, na área de saúde mental e muitos outros pontos. Há vários temas de interesse, né, aos quais eu me dedico no campo da pesquisa. Mas talvez o campo em que eu tenho mais dedicado os meus trabalhos é o campo das relações entre experiências religiosas, espirituais e estados alterados de consciência. Particularmente experiências de transe em contextos mediúnicos, contextos espíritas, umbandistas. E a ideia dessas pesquisas, essencialmente falando, seriam duas, né? As propostas, né? Primeiro, entender de um ponto de vista cultural, como a cultura, o contexto social vai ajudando a construir essas experiências, a dar o contorno dessas experiências e, ao mesmo tempo, como isso impacta as comunidades, os grupos dos quais essas pessoas participam. E um segundo aspecto é as implicações para a saúde, no sentido do que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Então, há toda uma discussão na literatura médica e psicológica se algumas dessas experiências mediúnicas, por exemplo, elas seriam ligadas à patologia ou à dissociação, né? Historicamente, no campo da psicologia e da psiquiatria, sempre houve essa associação entre experiências mediúnicas, experiências espirituais até de um modo geral, e patologia. Durante muito tempo foi assim. E hoje existe uma mudança nesse campo em que começa-se a olhar também os aspectos positivos, a importância da cultura, do contexto psicossocial, ao mesmo tempo em que busca-se meios de diferenciar quando essas experiências têm desfechos patológicos de quando elas podem ser transformadoras, positivas para a saúde, né? Na verdade, eu diria que as pessoas muitas vezes julgam que falar em religiosidade e espiritualidade é falar em alguma coisa tão transcendente, tão além da realidade cotidiana, que não há método científico que dê conta disso. Na verdade, o método científico, da mesma forma que você usa ele para estudar emoções humanas diversas, não só aquelas de ordem religiosa ou espiritual, você pode estudar também as experiências de ordem religiosa e espiritual. Portanto, não há um método científico diferente que seja aplicado ao estudo da espiritualidade e da religiosidade. É a mesma ciência sendo feita ali. Quando a gente fala em experiências espirituais, religiosas, a gente está falando na vivência das pessoas. Isso é um objeto da psicologia, um objeto da psiquiatria ao longo aí desde o seu início.
Portanto, não é algo distante da nossa realidade. É passível, portanto, de estudo e de aproximação metodológica. Quanto aos desafios nessa área, né, eu diria que tem mudado muito o campo. Houve um tempo em que havia muita resistência do mainstream científico em relação a essa área, por se acreditar que era um campo minado, né, no sentido de que tem questões ideológicas, religiosas ali, que alguns médicos, alguns psicólogos, alguns profissionais de saúde não querem adentrar, não querem lidar com isso, às vezes também por não saber como lidar, porque isso não é abordado na formação de uma forma adequada, né? Mas isso tem mudado muito, quer dizer, aos poucos a gente vê uma transição de uma perspectiva que antes era eminentemente patológica, negativa, enfim, e de um certo afastamento, para uma perspectiva que é muito mais positiva, de interesse, de compreensão dos impactos disso na saúde, por exemplo, né? Mas eu acredito que um desafio para o futuro é nós sairmos dessa perspectiva unicamente ligada à saúde, né? Que não resta dúvida de que ajuda, que é importante. Há muitas pesquisas mostrando o impacto na saúde e quando não ajuda, os meios, como lidar, isso também tem sido investigado. Mas, por outro lado, há uma série de implicações dessas experiências para a nossa compreensão da natureza da consciência, para a compreensão da mente humana, né, dos potenciais humanos, do florescimento humano, como o professor Tyler Vanderwill mencionou aqui no evento, e isso muitas vezes é deixado de lado. Esse é um aspecto ainda pouco explorado, eu diria. Né? Quer dizer, fala-se mais das implicações para a saúde, porque isso também é uma forma de trazer para o contexto clínico, isso traz uma certa legitimidade para o campo, isso ajudou muito no estabelecimento do campo. Mas eu vejo que no longo prazo a gente vai ter que começar a lançar o olhar para outras coisas além do tema da saúde.